Falar do corpo é falar de nós mesmos. É curioso como, ao longo da história, aprendemos a pensar o corpo quase como um objeto que carregamos, uma ferramenta que nos serve, um equipamento biológico que pode ser treinado, corrigido, melhorado. Mas se olharmos com calma, percebemos que não há distância entre nós e nosso corpo. Como disse Merleau-Ponty, não temos um corpo, somos corpo. Essa frase, que parece simples, desarma uma lógica cartesiana que insiste em separar a mente do corpo, como se fossem dois mundos diferentes. A corporeidade nasce exatamente aí, no reconhecimento de que não existe pensamento que não esteja encarnado, não existe cultura que não se manifeste num gesto, num hábito, numa postura. A experiência corporal não é só biológica. É também cultural, social e existencial. Marcel Mauss já lembrava, em 1934, que até as formas mais banais de se mover, como andar, dormir, nadar ou cumprimentar alguém, são aprendidas, socializadas e moldadas pela cultura. Chamou isso de técnicas corporais. Assim, o corpo é menos uma essência natural e mais uma superfície onde a sociedade escreve suas normas. Quando pensamos no ato de vestir-se, por exemplo, não vemos apenas tecido cobrindo pele, vemos valores de pudor, distinção, gênero, pertencimento. Até mesmo a vergonha de mostrar o corpo, ou o desejo de enfeitá-lo com tatuagens e piercings, é culturalmente mediada. Essa dimensão simbólica do corpo, como lembra Le Breton, faz dele muito mais do que carne e osso. O corpo é linguagem, é identidade. É um espaço onde projetamos desejos e medos, onde se escreve a memória individual e coletiva. Cada sociedade inventa seus próprios corpos. Aos pescoços alongados das mulheres Kayan na Tailândia, os pés minúsculos moldados pela tradição chinesa, as tatuagens faciais dos povos Maori. No Brasil, o futebol, a capoeira, a dança, os rituais afro-indígenas são práticas que também escrevem no corpo histórias e resistências. Mas se a cultura molda, o poder disciplina. Michel Foucault mostrou como o corpo é alvo das tecnologias sociais. É controlado, domesticado, adaptado para servir a objetivos de produtividade e obediência. O corpo escolar, sentado por horas em carteiras, aprende antes de tudo a se submeter a ritmos e regras. O corpo esportivo, treinado para a competição, carrega marcas de disciplina, esforço e até de sofrimento. Norbert Elias, por sua vez, destacou como o processo civilizatório vai esculpindo gestos. Ensinamos as crianças a comer com talher, a controlar o riso, a conter a raiva. O corpo, nesse sentido, é também um campo de poder. Nesse cenário, a educação física aparece com um desafio paradoxal. Ela pode ser o espaço da libertação, da redescoberta do corpo em sua plenitude, ou pode se reduzir a mero adestramento motor. Quando a aula vira só treino de rendimento, repete-se a lógica do corpo disciplinado. Mas quando se abre para múltiplas experiências, jogos cooperativos, danças populares, práticas alternativas, conversas sobre mídia e imagem corporal, ela se transforma num lugar de formação integral, onde o corpo se torna também pensamento e expressão. Não é à toa que a noção de corporeidade atravessa o campo da educação física contemporânea. Ao falar de corporeidade, não falamos apenas de músculos e ossos, mas da vida encarnada, da subjetividade que se manifesta em cada movimento. O corpo é biológico, claro, mas também cultural, social e existencial. Ele adoece e se fortalece, mas também se enfeita e se transforma. Ele se relaciona, sofre preconceitos, é atravessado por desigualdades, mas também é potência criadora, palco de resistência e celebração. A aprendizagem, nesse sentido, não pode ser pensada apenas como algo que se dá na mente. Aprender é um ato corporal. A criança que sobe numa corda, que cai e levanta, que sente o vento no rosto, está produzindo conhecimento com o corpo inteiro. Aprender equilíbrio no slackline é muito mais do que entender a palavra equilíbrio. É viver o desequilíbrio, sentir o corpo tremendo, encontrar o ponto de apoio. A corporeidade lembra que aprender é sempre uma experiência encarnada, feita de memórias táteis, afetivas, sociais. Por isso, a escola deveria ser um espaço de múltiplos corpos. Corpos lentos, corpos ágeis, corpos jovens e velhos, corpos gordos, magros, com deficiência, corpos que dançam, que lutam, que descansam. A educação física tem a missão de abrir espaço para todos esses modos de ser corpo, em vez de reforçar o padrão único do corpo atlético, belo, eficiente. Não se trata de negar a dimensão biológica,
mas de compreendê-la junto com as outras: cultural, social, existencial. Se vivemos numa sociedade obcecada pelo corpo perfeito, cabe à educação desarmar essa armadilha. A mídia nos bombardeia com imagens de corpos irreais, filtrados, moldados digitalmente. Muitos jovens crescem odiando seus corpos porque eles não correspondem ao ideal publicitário. A escola, ao contrário, pode ser o lugar de reconciliar-se com o corpo, perceber que ele é singular, que cada cicatriz e cada curva são histórias, que a beleza está na diversidade e não na padronização. Quando damos centralidade à corporeidade, a educação física se torna mais do que exercício físico, vira filosofia prática. É a chance de experimentar no corpo a liberdade, a alteridade, a criação. É brincar sem culpa, dançar sem vergonha, cair e levantar sem medo. É transformar o movimento em linguagem, em arte, em conhecimento. No fundo, falar de corporeidade é reconhecer que somos seres encarnados no mundo. Não existe o sem corpo. Cada gesto, cada respiração, cada silêncio é expressão da vida. E educar o corpo não é moldá-lo a um padrão externo, mas ajudá-lo a encontrar sua própria forma de presença no mundo. A corporeidade nos lembra disso, que somos corpo, e é através dele que pensamos, sentimos, criamos e existimos.